Olá, meus aluninhos do 5º B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para a correção dos exercícios das páginas 11, 12 e 13. Então, naquele processo de sempre, pegando os materiais, lápis, borracha, uma folha em branco para fazer as anotações e prestando muita atenção. E diante de qualquer dúvida, façam as anotações para me perguntar posteriormente. Então, vamos lá? Então, nós temos o texto que nós trabalhamos na aula passada, Vovô e o videogame. Então, é deste texto que nós vamos tirar as respostas das nossas perguntas. Então, vamos lá. Então, a primeira, qual é o título deste artigo? Então, está bastante fácil, não é? Porque há um destaque, e até em letras vermelhas, letras maiores. Então, o título é Vovô e o videogame. Até aí, sem problema algum, certo? Esse título despertou seu interesse pela leitura, por quê? Então aqui é uma resposta pessoal, cada um vai colocar sua resposta e a justificativa. Se chamou atenção, sim, e por quê? Se não chamou atenção, não e o porquê. Escrevam para a gente trabalhar esta parte. Então eu coloquei uma resposta só para complementar um pouquinho. Assunto para discussão, é um assunto que chama atenção, não é? Vovô e o videogame. Hoje é fundamental a inclusão do idoso na era digital. Nossa, o vovô está mexendo com o videogame? O que será que está acontecendo? Que aí eu vou ler para saber de fato o que é. Vamos lá. Que expectativa sobre o assunto do texto é criada com o título? Idosos diante de facilidades ou dificuldades com o uso de tecnologia. Então nós sabemos que hoje, para os idosos, ainda é um pouco complicado trabalhar com essas tecnologias. Basta nós irmos ao banco que nós vemos alguns idosos tendo dificuldade para acessar o caixa eletrônico. Outros têm uma certa dificuldade para trabalhar com o celular. Muitos têm o celular para fazer apenas uma ligação, mas não sabem entrar no WhatsApp, mandar uma mensagem e assim por diante. Então, a expectativa ao ler esse texto, Vovô e o videogame, é em relação a isso. Será que é relacionado à dificuldade? Será que é relacionado à facilidade de usar as tecnologias? Certo? Letra C. Após a leitura integral do texto, esta expectativa foi confirmada? Justifique sua resposta. Também pessoal, mas eu trouxe uma informação. O texto, ele fala de jogos para evitar problemas com a idade, especialmente problemas neurológicos, certo? Então aí quebra-se aquela expectativa que nós estamos acreditando que pode ser até um idoso jogando alguma coisa no videogame. Porém, aqui fala-se de uma solução para os problemas dos idosos. Número 3. Qual é o público a que se destina esse texto? O que você considerou para dar essa resposta? Talvez vocês não tenham identificado tudo, certo? Mas vamos relembrar. Público-alvo é para quem é escrito. Então, toda vez que eu produzo um texto, eu vou pensar em um público, para quem eu vou escrever. Então, como eu dei exemplo, se eu escrever um bilhete notificando os pais de vocês que vocês não fizeram a lição, quem que é meu público-alvo? Os pais. Se eu escrevo uma receita culinária, quem é meu público-alvo? Aqueles que gostam de cozinhar. Se eu vou escrever alguma coisa relacionada ao esporte, quem é meu público-alvo? Aqueles que gostam de esportes, certo? Aqui o que nós vamos perceber? É um texto voltado ao público infantil. Onde que nós vamos perceber isso? Onde nós temos a referência bibliográfica, que vem logo abaixo do texto, ou seja, onde o texto foi publicado. Então existem essas três letrinhas, CHC, que é Ciência Hoje para Crianças. É uma revista, certo? E pelo início do texto, quando ele já entra dizendo: você já viu seu avô jogando videogame? Então aí nós deduzimos que é para um público infantil, certo? Continuando. Agora as frases. Releia essas frases do texto. Você já viu seu avô jogando videogame?
Se você já está pensando em desafiar seus avós no seu game favorito, calma! Nada muito difícil, certo? Já pensou? Então, percebam como essas frases, elas trabalham no texto, certo? Então, essas frases ajudam a criar uma proximidade entre o leitor e o texto. Deixa um texto mais atrativo, pois estabelece um diálogo com o leitor e criam um distanciamento entre o leitor e o texto em razão da formalidade das frases. Então, quais respostas nós temos? Ajudam a criar uma proximidade e deixam um texto mais atrativo. Então, se nós percebermos, esse texto não é tão formal. E se vocês ali analisarem, quando ele diz você, é como se ele estivesse conversando com o leitor. Você já viu seu avô jogando videogame? Se você está pensando em desafiar seus avós no seu game favorito, calma, é como se ele estivesse conversando, dialogando com o leitor, certo? Então vamos lá. 5. Releia o segundo parágrafo do texto. Qual é o recurso utilizado para manter a atenção do leitor? Então, nós já vimos na questão anterior que é o uso da palavra você, como se fosse um diálogo com o leitor. Diálogo entre o texto e o leitor, como se nós estivéssemos conversando. Então, esse recurso é para atrair a atenção do leitor. Nesse segundo parágrafo, o autor imagina uma expectativa do leitor e quebra sua expectativa. Explique como isso acontece. Então, o autor ele faz tipo de uma brincadeira. Ele puxa a sua expectativa. Você vai acreditar numa coisa, porém, ele mostra que é outra. Então, onde que isso acontece? O leitor acredita que jogará com o avô. Não é a provocação? Você já viu seu avô jogando videogame? Então nós vamos pensar que é o vovô naquele jogo do Free Fire, do Minecraft e assim por diante. Mas ele mostra que são jogos para ajudar os idosos nas atividades cerebrais. Então vocês perceberam que ele faz uma brincadeira, ele que puxa a sua atenção, você acredita que é uma coisa, porém ele vai falar de outra. Agora nós vamos relacionar os parágrafos. O que vem a ser isso? Como nós fizemos lá na resenha, não sei se vocês se lembram, nós temos o parágrafo e temos um assunto principal nele. Ok? Nós vamos perceber que cada parágrafo traz um assunto, porém todos ligados no mesmo texto. Então vamos lá. Aponta possibilidades futuras de uso da tecnologia para a saúde das pessoas. Em qual parágrafo que está isso? No 8º parágrafo, na letra H. Cita um estudo cujos resultados serão apresentados nos demais parágrafos da reportagem. Então, nós vamos ter o primeiro parágrafo, onde ele faz a introdução. Identifica o nome do jogo que ajuda os idosos. Então, em qual parágrafo? No 2º parágrafo, quando ele conta que o jogo se chama... agora eu esqueci o nome do jogo. NeuroRacer. Vamos lá, descreve o jogo NeuroRacer, que está aqui. Nós temos a letra C, 3º parágrafo. Ele está contando o que é esse NeuroRacer. Relata os resultados dos testes realizados pelos 2 grupos. Então nós temos a letra F no 6º parágrafo. Vocês viram que foram 2 testes que fizeram, 2 grupos diferentes. Ressalta os resultados positivos dos testes. Está no 7º parágrafo. Identifica os grupos participantes dos testes. Nós temos na letra E, que é o 5º parágrafo. E explica as dificuldades dos idosos em realizar tarefas simultâneas. Vai ser o parágrafo número 4. Ok? Então aqui nós temos os parágrafos e o que está contido em cada um deles. O assunto principal de cada um. O assunto apresentado nessa reportagem é atual e de interesse da sociedade? Justifique sua resposta. Então também resposta pessoal. Eu trouxe uma informação só para confrontar um pouquinho. Sim,
Hoje temos uma grande quantidade de idosos e precisamos de meios que ajudem em suas saúdes. Então, esse texto é bastante importante hoje, porque nós percebemos que o número de idosos tem se tornado maior a cada ano. E, diante das dificuldades que eles apresentam, é importante esse estudo de jogos que poderão favorecer em suas saúdes, tá bom? 8. Em sua opinião, as reportagens podem mudar atitudes, ou seja, influenciar o comportamento das pessoas? Justifique sua resposta. Aqui também uma resposta pessoal, certo? Porém, vamos analisar um pouquinho. Essas reportagens com esses assuntos mais polêmicos ajudam na reflexão sobre esses assuntos, ok? Então, quando nós lemos uma reportagem, dependendo do assunto, nós vamos refletir sobre aquilo. Nós podemos discutir, ver o que é positivo, o que é negativo. Então, a reportagem ela pode ser positiva nesta parte. E agora, até a nossa próxima aula. Hoje a nossa correção foi bem rápida, não é? Se houve alguma dúvida, vocês vão fazer as anotações para que depois nós possamos esclarecer. E aqui fica aquele grande abraço do professor Renato, tá bom? E até breve e até nossa próxima aula. Tchau, pessoal!